Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos de espiritualidade com simplicidade. E hoje, com o tema O Primeiro Pensamento. E a música que está ouvindo se chama Tatanka, do Manancial.
Olá, meus amigos da RVA, a Rádio Viagem Astral. Vamos ver a data aqui. Hoje é 22 de fevereiro de 2010. São 1h20, mais ou menos, da tarde agora. E a gente vai bater um papo hoje sobre o primeiro pensamento, né? Que diacho é isso, né? Que diabo é isso? Vamos bater um papo sobre isso. Já a gente explica. É mais ou menos assim. É um áudio que a gente poderia dizer que ele é irmão do outro áudio que nós fizemos chamado Homolite. Lembra da brincadeira que nós fizemos com um termo, né? Uma propaganda positiva da Homo. O objetivo desse áudio de hoje, inclusive os dois áudios vão parecer iguais em alguns momentos, mas não são. O Homolite, ele pode ser incluído como parte desse áudio. Por isso que é legal você estar ouvindo esse áudio também. Se puder, se nunca ouviu, ouça o Homolite, que ele também é legal. O Homolite ajuda a cuidar dos pensamentos, dos conflitos, dos traumas existentes também. Nós vamos bater um pequeno papo depois sobre isso. Ele observa a situação dos pensamentos que já existem na gente, ou dos conflitos, pelo ângulo um pouco diferente, que é parecido. Eles são parecidos. Mas nesse áudio a gente vai trabalhar o primeiro pensamento. O pensamento assim que ele chega. Ou pelo menos assim a gente vai tentar bater um papo sobre isso, né? Como sempre, a gente sempre fala que esse tema especificamente, ele trabalha com um processo também psicológico. Sendo assim, a gente sempre fala que toda ajuda profissional é importante. Nós estamos na dimensão física, com corpo físico, temos um cérebro que é físico, é um órgão que precisa de cuidados, caso haja assim as necessidades para isso, fuja ao nosso controle. Ajuda psicológica, ajuda médica, sempre é importante. Esse próximo áudio vai ser o terceiro áudio do curso avançado de viagem astral. Está pertinho, essa semana a gente grava ele. Vamos lá, a gente está começando a parar de encher linguiça, né? Vai direto ao assunto. Até para o áudio ficar menorzinho. O pensamento, ele é como um start da alma, né? A verdade é que há sempre uma briga de pensamento antigo sobre se pensar é um atributo do espírito ou se pensar o pensamento é a própria consciência. A consciência ali naquele atributo dela de pensamento. A própria consciência que está pensando, né? Ela é o próprio pensamento, mas a gente já sabe que pensamento é um atributo da nossa consciência. Nós somos mais do que pensamento a ponto de criarmos o pensamento. Apesar de isso parecer confuso, né? Nós ainda dominamos pouco o que parece que somos até o próprio pensamento. A gente tem tão pouco domínio dos nossos pensamentos e tão confusa que é poder compreender as fases da nossa mente, dos pensamentos que nos chegam. A gente tem essa confusão. Vamos falar do pensamento no sentido hoje do equilíbrio, que é o principal motivo que nos move e principal também que nos faz nascer nessa dimensão. O áudio de hoje vai ser baseado com um pequeno pensamento que nos chega em absolutamente quase tudo que nós fazemos. Tem horas que ele chega sem que a gente perceba, a maioria das vezes ele vai chegar sem que a gente perceba. Simplesmente a gente vai estar pensando em alguma coisa que chega, aí a gente vai falar sobre a forma como esse pensamento chega, mas aí entra a observação daquelas imagens que estão chegando a nós e mais. Entra as sensações físicas que a gente vai comentar. Tem uma frase antiga, né, de penso, logo existo, René Descartes, né? Descartes, mas fácil que fala Descartes. E ele estava certo. O problema é que, de acordo com o que pensamos, a gente acaba existindo, ou bem ou mal, fazendo a nossa atmosfera mais ou menos equilibrada ou não, né? Como significa que pensar muita porcaria, significa viver basicamente uma porcaria interna. E pensamento modifica absolutamente tudo na gente. Engraçado, né? A gente está no meio do curso avançado, vou até falar isso depois, e chega um áudio com um tema desse, assim, que queira ou não é um tema avançado, que a gente vai falar basicamente o que mais se aproxima da consciência, que é o pensamento, que está em níveis mentais, né?
Equilíbrio mental que faz com que a gente chegue até o corpo mental, quem sabe, né? Não seja um assunto para o curso avançado. Vamos ver. A forma como dormimos, mas muita gente, eu diria que quase boa parte dos problemas de insônia é, além, claro, dos problemas físicos e químicos, né, são consequências de pensamentos e a alimentação que nós damos a eles. E a consciência ficar desperta ali por causa disso. Não estamos dizendo que não temos que, digamos assim, que pensar, né? A gente vai falar muito sobre isso, porque é até absolutamente impossível. A gente, hora nenhuma aqui, vai tentar, na medida do possível, um bate-papo sobre o assunto. Esse assunto já vem há um tempo, conforme eu fui fazendo, brincando com os áudios. A gente sempre vinha falando de equilíbrio e aos poucos a gente foi começando a perceber a origem dos desequilíbrios, a origem que nos chega. E por isso hoje esse tema é para ajudar no equilíbrio geral, espiritual, ou pelo menos não deixar que inicie maiores desequilíbrios na vida da gente. Um bom espiritualista, um bom projetor, ele precisa basicamente ficar lúcido aqui em referência a muitas coisas. Estar lúcido no corpo também é ter essa percepção. Eu estou dizendo que é possível que a gente, digamos assim, não deixe um pensamento doente ser alimentado antes que ele se torne físico. Sim, pensamento vira reação física, química no corpo. E aí entra em um processo, quando chega no físico já desequilibrou basicamente tanto o mental como o energético, o emocional e o físico. Independente então, da origem do mesmo, seja esse pensamento de influência externa, espiritual, ou seja mesmo o pensamento que chega a gente por trauma ou acaso, ou por influência de alguma visão que nós tivemos, após começarmos a alimentar uma linha de raciocínio, né, as emoções, as energias e o corpo todo começa a reagir imediatamente, tanto para o lado negativo como para o lado positivo. E a gente não faz isso de propósito, é o que é mais difícil. Simplesmente acontece, é sutil inicialmente, depois quando fica mais denso, mais a gente não sabe como chegou lá. É como se fosse um processo que você vai andando, vai chegando o pensamento, você vai alimentando, as energias vão mudando, muda as emoções, começa o corpo modificar a química do corpo, e de repente você começa a sentir-se diferente por causa da origem dos pensamentos, ou bem ou mal. Vai sentindo, chega lá no fundo, você não sabe como foi que chegou lá. Também se tentar voltar, não tem como. É um processo de vigilância nesse sentido. Só que a gente vai também, principalmente, né, para o lado ruim que nós vamos cuidar. Porque entrar em coisas boas e se sentir bem por isso é só legal, ninguém quer voltar, né? Apesar que algumas coisas não é voltar, é lapidar o que já temos. Conhecimento é caminho sem volta. Quando você puxa, como aquela situação da órbita de um planeta. Quando ele puxa algo para ele é dele, ou pelo menos vai ficar na órbita dele ali. Das duas umas, ou vive mal ou vive bem. E a gente vai tentar viver bem com as coisas que nós vamos puxar para a nossa órbita. Ou pelo menos observar antes de puxar totalmente, né? Deixa um pouco mais longe esse troço aí. Eu irei mais para frente, vou tentar dar alguns exemplos práticos, mas nós vamos inicialmente falar mais sobre a visão do primeiro pensamento. O primeiro pensamento, aquele que vem, é impossível de se perceber, porque ele é o primeiro pensamento, né? Perceber ele, teria que ter um outro pensamento que percebesse já não seria o primeiro, de se localizar. Ele chega sem que a gente perceba. Normalmente é só com muito treino que a gente começa a perceber os primeiros pensamentos, que vem o quarto, quinto, sexto. Esse treino, a percepção dele, nós vamos falar já já. Vamos tentar ver os pensamentos como uma teia. O primeiro pensamento é só o início de um labirinto, que a depender do tipo devemos cortar ou modificar esse pensamento. Quando eu falo cortar, é meio difícil, porque ao você se proibir alguma coisa, essa coisa se torna interessante. Por exemplo, não olhe para o lado. Ou se você tiver uma caixinha, não abra.
Você quer abrir agora porque quer ver que diabo tem dentro daquela caixa. Então, eu usei o termo errado. Nós vamos devagarzinho modificar esse pensamento. Não lutar contra uma ideia que está na gente. Não se luta contra algo porque isso já é seu. Se modifica. Tá certo que a ideia de não sofrer não é bem essa, né? Que é sofrendo, pelo menos o sofrimento é uma coisa muito ruim, não é feito para ser ruim mesmo, é feito para a gente aprender. É um tipo de aprendizado mais denso que existe. Quando nada mais funciona, então existe o artifício da dor, é uma repercussão do nosso aprendizado ainda nessa fase de evolução no planeta, que também é uma, entre aspas, repercussão do desvio do bom caminho. Aquele, entre aspas, livre-arbítrio que nós temos, que é a lei que deixa você trilhar outro caminho caso queira, mas avisa, vai dar merda. Né? Você vai para lá, mas vai se lascar, para não dizer coisa pior. Vai lhe mostrar o caminho errado. Então, nosso livre-arbítrio, entre aspas, é meia boca. Quer ir, vá, mas vai doer. Então, quer dizer, você vai voltar para cá. Né? O caminho, enfim, é um só. É da evolução de si mesmo. Não adianta tentar correr. Essa tentativa de correr, né, é uma programação feita pelos caras espirituais lá em cima. Falou, se sair, beleza. Se sair, dói. Então, volta. É fácil. A gente não consegue, brincando um pouquinho nesse sentido, né? A gente não vai conseguir sempre observar os pensamentos, né? Mesmo os iniciais. Muitos pensamentos já estão na gente, já modificaram as nossas ligações, as nossas teias cerebrais, e assim as nossas energias e, consequentemente, as nossas emoções e a química do corpo. É por isso que esse áudio é irmão do áudio Homolite, o Homolite também cuida do interior que a gente já tem. Uma forma de observar. Ele pega aquilo que está dentro de você, ou que você está em observação, passa por alguns crivos, que são os crivos de tio Sossó, que era o Sócrates, que a gente brincou, tio Sócrates, né? Que tem os 3 crivos, que é o crivo da verdade, o da bondade e o da utilidade. Está lá no Homolite, né? E esse áudio aqui vai cuidar para que a gente não tenha esses conflitos, ou quer dizer, não deixe se tornar conflitos, observando os primeiros pensamentos que nos chegam em referência a várias coisas na nossa vida. Eles chegam sem que a gente perceba. Que a gente cuide deles antes deles se tornarem parte da gente, parte ruim. Se for para se tornar alguma coisa, vai se tornar bom. A forma de observar as coisas, porque isso também é educação. Nós somos absolutamente responsáveis por tudo que somos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vibra, tudo, enfim, né, tudo que a gente está agindo, nós somos parte e somos responsáveis por isso. Fomos nós quem criamos. Não adianta culpar alguém pelas reações que a gente tem. A gente tem elas fazem parte da gente, ou fizemos parte, né, daquele processo, ou por falta de experiência natural, ou pela natural também necessidade de aprendizado naquele sentido. Crianças não sabiam que ia acontecer aquilo. Porém, já é preciso observar, já é possível observar muitas coisas sem, às vezes, sofrer as consequências dessa imaturidade, que é isso que a gente está pesquisando hoje. É como se alguém adiantasse para a gente e falasse assim, isso aí vai dar merda, vai querer? Sim, então dá para perceber quando você se educa à observação. A gente está acostumado a simplesmente vivendo só para ganhar dinheiro nessa sociedade, né? A gente está falando de uma amplitude maior, de uma consciência encarnada, desperta, lúcida, que se observa, entra e tenta perceber o mais ou menos, dentro dos limites da nossa consciência atual, o que está pensando, o que está vibrando. Se isso vai fazer bem para mim, como é que eu vou fazer? Isso é o nível desse áudio. É fazer esse áudio bem. Eu vou falar isso algumas vezes. Podia fazer parte do curso avançado, né? Observação, isso é lucidez. Pura lucidez no seu nível mais alto possível. Observar os níveis de pensamento. Vem muito antes, que é certo que modifica um pouco as energias, a gente vai falar isso. Mas não modifica tanto a ponto de você não deixar que aquele vire uma merda muito grande. Uma merdinha, beleza, pode vir, né? A gente já tem até uma certa experiência nas épocas que a gente passa. Então, passar por coisas ruins e pensar às vezes coisas ruins também não é tão ruim assim.
O problema é que vira trauma, e esses traumas às vezes se repercutem em vidas, em outras vidas, para se recuperar, para se compreender. Então a gente vai falar hoje especificamente sobre vigiar. Lembra do orai e vigiai que a gente sempre fala, a gente sempre dá exemplo, sempre. Então hoje a gente vai expor o vigiar. Como o Homolite, aqui também o primeiro pensamento. Vamos aprofundar o vigiar e vamos ficar de olho, né? Um Big Brother 24 horas, né, Bial? Para que fique mais claro, eu não vejo Big Brother. O pessoal está pensando, vê Big Brother, né? Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, hoje não sai ninguém. Mas não assisto mesmo, estou brincando. Vamos ficar de olho. Para que fique claro, pode parecer infantil que eu estou falando nesse áudio, mas é muito importante esse conteúdo. Esse áudio, a ideia do primeiro pensamento, o equilíbrio disso, nos faz ficar mais felizes. A gente consegue ficar mais direcional, mais ou menos, não controlar, mais equilibrado, senhores do que está assim, acessando a nossa consciência. Nos faz tomar mais ou menos, não as rédeas, o controle, mas a base disso tudo. Pois o primeiro pensamento sempre vai chegar, sempre, seja por uma influência espiritual ou simplesmente pela nossa, sempre vai. Mas aí a partir do quinto, do sexto, que é quando a gente começa a perceber, que começa a modificar, né? A gente começa a entender isso. A gente começa a não deixar que um pensamento ruim crie raízes, crie teias. E a gente então não consiga mais entender a origem daquilo, a gente perca a paz, mergulhados profundamente naquele pensamento que chegou, e às vezes até se sente mal, começa a perder, desanimar. Às vezes você entra e não dá mais para voltar tão fácil, não dá mais para equilibrar, para compreender, porque primeiro que você não está lúcido para aquilo, não está lúcido até da capacidade de modificação desses pensamentos. Então começa a criar vínculos cerebrais e começa a mexer nas nossas emoções. O primeiro passo é o primeiro pensamento. Consequentemente, vem o segundo, o terceiro e começa a mexer então nos processos energéticos do corpo. Que o pensamento molda a aura, as nossas energias. Aí mexe então nas emoções, corpo astral, né? Corpo emocional, consequentemente, mexendo nas energias, nas emoções, começa a modificar a química do corpo, até a depender do nível de pensamento, do tempo que se pense, que se vibre. Alguns casos tornam-se vício, os começa a fazer parte de todo o nosso processo psíquico. Depois a gente vai falar um pouco da ideia da desvinculação dos pensamentos já enraizados, da dificuldade, das ligações físicas que já vivem conosco. Alguns são repercussões, inclusive, dos nossos DNA, tanto social como familiar. Faz parte de nós e são instigados pelas reações químicas naturais, sociais, sejam físicas ou de repercussões de reencarnação. Eu vou citar alguns exemplos abaixo para que a gente juntos, de uma forma prática, a gente pegue a base desse áudio, facilite a visualização. Alguma dificuldade que alguns vão ter, outras talvez não, outras, né? Mas é só meditar e vai ver como tudo faz parte, a gente pode transformar alguns exemplos da nossa vida nesse sentido. Até porque a gente não tem muito domínio nisso, muito domínio dessa situação. Quando a gente está bem, em paz, a gente vai vivendo, sem noção. A gente não tem muita lucidez disso. Simplesmente eu estou em paz por quê? Fiz uma técnica energética, tal, fui no centro espírita, estou beleza, estou massa, estou bem com minha noiva, estou bem em casa. Então, no fundo, você não tem muito domínio da vida. É como se você... O que está vendo está bom. Mas acontece que volta e meia vai vir coisa pesada. Ninguém sabe o dia de amanhã. As dificuldades que vão vir, que vai enfrentar, que nós vamos, tanto dificuldades naturais, como doença, morte e tal, como as não naturais, que são as dificuldades que vêm das nossas reações de convívio um com o outro, ou criações mentais, ou até acessos espirituais que chegam das pessoas, ou de consciências já desencarnadas. Aí a falta de preparo, quando chega alguma dessas dificuldades. Porque você está vivendo aí, né? Não vamos ver. Aí quando a gente precisa de ajuda, não sabe como passar por elas. Não é que tenha que ser perfeito nesse sentido, né? Não é que a gente está falando aqui de perfeição no sentido de perceber isso sempre. Não, perfeição seria o domínio total disso. A gente está falando aqui de devagarzinho.
abrir, a gente está nesse áudio, dando um pontinho assim, ó. Observe os seus pensamentos, né? Fique vigilante em relação a eles, porque isso vai desencadear o seu processo de lucidez. Por isso, e de equilíbrio interno, de paz interna, e obviamente melhora em toda a sua espiritualidade, não só para sair em uma viagem astral, mas se sentir bem aqui, até entrar numa viagem mental, numa exoprojeção em que você sai do planeta. Então existe um processo muito maior do que só isso. Está falando de evolução, de paz interna, né? Então, continuando, toda dificuldade ou que se torna vício, alguma reação ou desequilíbrio em repercussão das ligações mentais que nós estamos criando ao nosso redor, né? A que a gente vai enraizando, ela chega aos poucos e vai se tornando parte da gente. É isso que a gente está observando. Como uma força desequilibrada que já existe, por exemplo, tem muita gente que está ligado a beber muito forte, é uma ligação física, química, energética, mental, né? Ligado a desequilíbrio sexual, a droga, tem gente que tem muito ódio de alguém, ou muitos ciúmes. Isso são já situações já doentias, patológicas, mais fortes. A gente quer que os primeiros pensamentos não se torne uma doença desse tipo, uma ligação mais forte nesse sentido. Por exemplo, na juventude, a gente começa, digamos, vamos falar um exemplo, a vontade de beber, né? Somos crianças, nosso cérebro, não falei cérebro, quer aprender desde pequeno. Nós queremos a todo custo, e desde pequeno, né, inconsciente, é um processo natural, a gente segue os exemplos das pessoas que estão ao nosso redor, como numa robotização inconsciente e natural. Pois é com os exemplos ao lado que a gente vai aprendendo a viver, primeiro dos nossos pais ou das pessoas que estão mais próximas. Eis aí a grande dificuldade na educação de um filho, eu diria até, né, de alguém, de uma criança, é ensiná-lo não a andar, a observar e discernir entre os caminhos, entre as influências que vão encontrar, ruins ou boas. Pois sempre vai seguir alguma coisa. Uma criança imita naturalmente tudo que a gente faz. Até uma besteirinha ela imita. Sendo assim, a gente, de certa forma, faz isso a vida inteira. A gente imita absolutamente tudo. Costumes. É só vivemos num lugar há muito tempo que vamos aos poucos começando a fazer parte daquele contexto, sutilmente, seja por sotaques, por costumes, por segmentos naturais, comportamentos locais, de jeito de nos vestirmos. Isso tudo são influências externas que não são negativas necessariamente, são naturais, mas algumas podem se tornar negativas. E a gente está isso são exemplos de raízes criadas, raízes que nós não temos como perceber mais. Mas é por isso que a gente está vigilante para o que está entrando agora. Isso chama-se lucidez também, observação. Só que nisso a gente acaba também imitando muita coisa que não é legal. Vamos falar agora sobre o primeiro pensamento, depois a gente está limpando essa visão. Estou tentando fazer que falar de pensamento é um pouco difícil, mas a observação é observação e lucidez em absoluto. Isso está projetado no corpo físico com lucidez. Lucidez não é saber muita coisa. Lucidez é estar em estado de vigilância, desperto, sabendo onde está, o que está fazendo, tentando controlar o nível de consciência para não apagar muito. Isso pode ser feito aqui. Por isso que eu falo sempre que a luz projeção começa no corpo. Isso são observações. Um exemplo. Vou dar um exemplo legal agora. Vamos brincar um pouquinho. O caba está lá sentado, tomando café, todo lindo, fofo, de manhã cedo, tá olhando os passarinhos voando, ele pensando coisas rosas, coisas maravilhosas, né? Tomando seu Nescau iniciático, evolutivo, projetivo, cheio de energia sutis, tá lá. Então, pá, beleza, tô cantando, tal. Acordou feliz. Aí quando ele pega o açucareiro e quando vai tirar açúcar, vê uma colher com aquele coraçãozinho rosa que ele ganhou daquele amor que foi embora. Que tinha errado com o caba, que lhe fez muito mal. E ele estava lá em paz, feliz, no auge mental, né? Mas de repente ele viu aquela colher, não é uma colher, não é uma colher. E aí o que aconteceu?
Estava feliz e tal, e não percebeu, foi rápido. Aquela colher miserável, né? Acertou em cheio o bicho. O bicho acordou feliz e o primeiro pensamento chegou: desgraçada, né? Que coisa feliz, né? Ele não controlou, foi incontrolável. Ele estava feliz, o caba estava feliz, ele não tem como controlar. O primeiro pensamento, irmão, ele chega, é rápido, porque é o pensamento, né? E rapidamente as emoções, então, a química começa a modificar, né? Aí o segundo pensamento chega. Aí ele não tem controle disso não, né? Aí ele pensou aquela coisa fofa, né? Aí depois fala, por que ela fez isso? O segundo pensamento dele. Ele não percebeu ainda. Ele está pensando, são raízes, é muito rápido. Estou explicando aqui, brincando com isso, mostrando. E o terceiro vem logo. Ela não sabe como me fez mal. O cara já está ali, né? E o quarto, que saudades. Apesar de tudo, ele não quer ter saudades, tem raiva, mas também sente falta. E o quinto, né, vem logo, saudade de nada, aquela miserável, né? Um em cima do outro. Até que esse cara, vamos fazer 2 exemplos. Primeiro, esse cara não conhece nada. Ele não tem conhecimento de vigilância, de lucidez de si próprio. O que significa? Ele vai entrar em um pensamento atrás do outro. Ele está criando teia. Cada pensamento é uma reta. Vem um para um lado, vai um para o outro, vai para o outro, cruza outro e vai-se embora. Daqui a pouco ele não sabe mais voltar. Ele está ali, acordou de manhã, dá meio-dia, ele está mal, está triste, as energias não estão boas, está com dor de cabeça. E não sabe por quê. Por que eu estou assim, né? Está péssimo. E não tem controle. Agora, se ele for um cara vigilante, chega no quinto, quando ele ficou com saudade da miserável, né? Aí ele percebeu que o corpo dele estava em desalinho. Peraí, ele começou a sentir a batida do seu coração diferente. Tum, 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 tum. A respiração mais forte. Ele percebeu a reação química, porque a observação da lucidez é aí. Ninguém percebe o pensamento, a primeira modificação energética e a primeira liberação das suprarrenais quando jogam adrenalina no nosso corpo. Ele não percebeu isso até então. Ele só percebeu a reação química. A reação, de suas sensações físicas. Então ele, peraí, tá dando merda aqui. Não, peraí, por que eu estou pensando? Pelo amor de Deus, né? Pera que eu não vou pensar isso. Ele faz, então, uma consciência importante. Primeiro que ele não vai tentar fugir do pensamento, que os pensamentos fazem parte das vivências que ele teve, automaticamente fazem parte dele. É como a gente aprendeu no Molite. Ele brinca consigo mesmo, transforma o que era ruim em coisas boas. Porque você não pode simplesmente chegar para você e falar, não quero mais lembrar disso, não existiu, apagou, você não existe para mim. Acabou, você faz parte. Não, a pessoa sempre fez parte e sempre vai fazer. Cada situaçãozinha, por mais que seja ruim, faz parte de você. Você tem 2 opções. Primeiro, pode fingir que não existe. Esqueça, essa não é uma opção. Essa não é uma opção. A opção que você tem é a seguinte: ou pensar bem ou pensar mal. Porque fingir que não existe, irmão, não existe. Até o que você fez na vida passada está com você, apesar de você não lembrar. Então, e mais, sofremos as repercussões dessas ações que de volta e meia nos pegam tanto energeticamente como uma dor ou uma lembrança boa que nós não sabemos por quê. Estão conosco, tudo que nós dizemos. Então você pode ou fazer disso uma merda para sua vida, ou transformar a merda num cheirinho bom, bota um bom ar em cima do cocô ali para a coisa ficar mais fofa, devagar. Então ele brinca um pouquinho. Pode até usar um Homolite, que são as regrinhas do tio Sossó que nós falamos. É verdade? Pode ser, fez parte da minha vida. É útil pensar isso? Não, útil não vai ser em nada. Vai me fazer mal essa peste. É bom não é, só vai me fazer mal esse negócio, então beleza, não vou pensar isso. No quinto pensamento, né, na hora que ele cortar, na verdade não é bem o store, ele muda a forma como está ali, né? Cortar não dá, ele muda o foco, a forma como aquele pensamento está vindo. Não, poxa, espero que ela esteja bem, né? A gente tem que pensar que no começo o câncer é totalmente curável, se diagnosticado, saiu rapidamente, inicialmente, né? Cortar essa coisa logo, como faria meu vizinho lá de Salvador, corta essa miséria, corta pela raiz. Ele brincava comigo, né? Quando eu falava de algum problema para ele. Então fazer a gente brincando com o nosso templo interno, né? Se você não fizer isso, na hora que você for tomar um Nescau não vai entrar bem.
né? Aí você pensa, não, vou tomar minha alegria, vou tomar minha Nescau com alegria aqui, vou tomar um cafezinho, foi aprendizado, valeu, né? Esse primeiro pensamento, os pensamentos ruins, eles vão continuar vindo. Agora você fez uma raiz melhor. Você foi deixando ele entrar em você, no bom sentido, mais feliz. Criou uma aura de alegria dentro de o que era ruim. Se não fosse, você pensa mais, vai brincando. O caba tem que pensar, poxa, se não fosse aquilo que eu tivesse passado, hoje eu não teria essa experiência que eu tenho hoje. A merda que eu sou hoje é a repercussão da que eu passei, por pior que seja. Então, eu hoje posso continuar feliz sabendo que o acúmulo do que eu vivi que me faz hoje assim, me faz o que eu sou mais vivo, mais experiente, mais feliz, mais maduro, agradecendo a oportunidade de o que ele aprendeu, né, sabendo que poderia ser melhor, poderia ser muito pior também. Cresceu com isso. Aí o que ele modificou a raiz do primeiro pensamento? Ele criou uma lucidez. Isso acontece até fora do corpo, né? Quando ele chega para você, dá um berro lá, você sempre está brincando com o espírito, ou com a consciência que você encontrar, ou com a situação que você for passar. Às vezes até para encontrar mesmo uma forma de se encontrar com lembranças do passado que volta e meia vem durante uma projeção. O primeiro pensamento ruim sempre vai vir. É importante. O primeiro pensamento de alguma coisa. A forma como nós vamos perceber que é o grande detalhe. Não é só isso. A técnica além de ficar vigilante, de perceber, é de tentar modificar essa teia energética dentro da gente. Mas como que a gente vai fazer para modificá-la, né? Não dá para ficar fugindo o tempo todo. Por isso que eu estou falando isso algumas vezes, que é importante. Não tente fugir dos seus pensamentos, porque a gente adora o proibido, né? E se ficar teimando, vai ficar preso naquilo que é proibido. Então não se força o proibido, transforme o que é ruim em bom, aos pouquinhos. Vamos a outro exemplo. Você está lá relaxado, brincando, olhando os passarinhos, olhando o céu. Beleza, feliz, vou acordar hoje, vou fazer uma técnica, vou pegar o violão e vou dar um passeio no shopping. E brincando ali, né? Até que você pensa, caramba, eu estou desempregado. Primeiro pensamento, percebeu? Não percebeu. Droga, eu ia para o shopping tomar um McLanche feliz, não vou poder, né? Segundo pensamento. Não posso comprar aquele iPod, né? O iPod para ouvir minha técnica favorita. Terceiro, é assim mesmo. Não percebeu? Eu tenho que pagar a conta quarta. Olha. Aí você começou já a modificar, né? Pensamento, mexeu nas energias, não é? Que mexe na química do corpo. E aí você já está sentindo algumas coisas. Aí minha mãe pega no meu pé, poxa, que eu estou sem emprego, o que eu vou fazer? Aí os passarinhos que você tinha, meu amigo, agora vieram urubu e o céu ficou vermelho, foi ruim demais. Até que vigilante percebe a teia de pensamentos ruins começando a chegar. Poxa, não é que você vá fugir do pensamento no caso de um desemprego, que é tão importante correr atrás de emprego e não relaxar nesse sentido. Não fazer disso uma muleta. Não vou dar. Não. Mas pela reação química do corpo e vigilante nesse sentido, lúcido, porque está estudando sobre lucidez, percebe que o pensamento é muito rápido, né? Mas que estava mexendo, então sabendo dessas raízes, da aceleração do coração, da sensação que estava, você, peraí, peraí. Eu não vou ficar aqui choramingando por emprego, por dinheiro, não. Isso só vai piorar minha energia, vai me deixar desequilibrado com a energia. Como a energia me faz atrair magneticamente o que eu preciso, se eu pensar coisa ruim, eu vou modificar ainda mais o meu jeito de ser. Consequentemente, quando eu chegar perto de uma pessoa, fica mais difícil arrumar meu trabalho. A pessoa vai ter vou estar com uma aura conturbada. Corta logo. Não deixe enraizar. Pode virar até, se deixa indo. O cara vai ficando, entra em depressão, em uma tristeza muito maior. Aí o que acontece? E um pensamento vem vindo, e meus filhos? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Aí no fim das contas não tem base para dar para os filhos, porque está louco, desesperado, só pensa nisso e não pensa em solução, só na própria tristeza do problema, não consegue resolver. Aí entra, além da positividade, tem uma ligação
apesar dos áudios, a palestra, falar de uma forma global, eu sempre encopo para a melhora da lucidez geral, inclusive fora do corpo, né? Eu chamaria de fé. De uma forma, as pessoas podem olhar de forma abstrata, mas bem uma fé equilibrada, fé com o pé no chão, a compreensão de que também não estamos sós aqui, que independente das nossas forças isoladas, também há forças externas que nos ajudam, que estão tentando ali fazer o negócio de um para aqui, para lá, tal, rodando, fazendo, tentando ajudar a gente a abrir caminhos, né? A gente tem que acreditar que não está só, além da nossa própria positividade que irradia, que traz coisas boas ao nosso redor, também há atmosferas externas ajudando a gente. Eu vou me equilibrar, por isso preciso estar bem até para ouvir as intuições que estão me chegando. Poxa, eu tenho que estudar para o concurso, não sei como é que eu vou fazer, meu Deus do céu, não sei o que eu estou trabalhando. Calma. Se você estiver lúcido, até para gravar vai ser mais fácil. Se estiver calmo, né? Não é cortar o pensamento ruim, é transformá-lo. Até porque durante uma entrevista de emprego, durante o estudo, vai precisar estar 100%. Se você deixando os pensamentos continuarem, vai desequilibrar a sua aparência, até sua vai ficar mais feio, filho. Até a sua aparência fica ruim. Por isso o depressivo é feio. Tem uma aparência feia. Ele não se cuida. A química do corpo dele não está boa. O corpo dele não começa a não funcionar melhor. Porque a depressão é uma doença de um órgão, né, que se raiza primeiro no cérebro, porque isso é efeito. O efeito, o início disso foi a própria consciência ali pensando coisas ruins. Então o pensamento é a base de tudo, e o cérebro para de funcionar direito quando você está nessa forma, pensando, as pessoas estão pensando em outra coisa ruim, e aí o corpo todo começa a não funcionar mais direito, fica até, além do mais, a pessoa pode ter doença. Já está claro em diagnósticos médicos e em hospitalar que a pessoa que está mais triste, está depressiva, o quadro dela certamente é muito pior do que a pessoa positiva, né? E além de tudo, a pessoa que está nesse sentido precisa dar atenção a si própria e às pessoas que estão ao lado, que precisam dele para isso também. Um bom espiritualista tem que tentar na medida do possível, não é perfeito, acaba não, ser um instrumento de paz para as pessoas que estão do lado. Ele também tem problema porque as pessoas do lado também vão ter. Os problemas dele, ele não diminui muito também, mas não eleva muito. Eles existem, ele compreende que existe, é uma dificuldade, eu tenho que enfrentar essa dificuldade, mas eu vou enfrentar positivo, para poder ter a reação química do corpo dele melhor, físico, isso, e ter a reação da sua aura melhor, magnetismo, e espiritual internamente em paz, né? Eu estou tentando falar da forma mais pura possível de evolução espiritual de uma consciência em qualquer local. Esse áudio, bem que poderia se chamar evolução mental ou espiritual, pois é muito mais do que sair do corpo, é entrar, é uma viagem interna em sua consciência, aprender a fazer de si mesmo uma casa, um ambiente saudável para viver. Lembrar dos motivos que nos trouxe até essa dimensão. No fundo, lembrar que a gente está passando aqui, não? Uma passagem. Essa lucidez também tem que estar ligada. Clique. É que nós não estamos daqui. Isso é uma passagem. E como estamos aqui, o que a gente tem que fazer? Manter nossa casa legal. Nós vamos ficar algumas décadas aqui nessa vida, né? Nesse corpo aqui. Então vamos fazer com que, além da saudável vida que a gente tem que ter física, a gente tem que principalmente ter uma vida mental e ao redor da gente legal. Esse magnetismo vai criar ao redor da gente uma atmosfera legal. E vai aproximar coisas boas. Isso é muito verdade. Eu não posso provar para as pessoas sobre a continuidade da vida, mas por isso mesmo que a gente ensina as pessoas por si só, inclusive falamos sempre para não acreditarem, mas pesquisarem, a sair do corpo, sair no plano astral. Olha, e sair no plano astralzinho, aqui do lado, assim, no umbralzinho, já é difícil, mas é possível. Porém, é impossível saber que nós não somos só do plano astral. O site chama Viagem Astral. Poxa, eu podia fazer um site de viagem mental, né? Ou viagem cósmica, viagem exocósmica, ou intracósmica. Viagem astral porque está dentro da nossa realidade. O plano astral é só uma passagem também, igual a nossa aqui. Nós estamos ainda dentro. Eu estou abrindo um pouquinho a lucidez nesse sentido. Mas é preciso, em primeiro lugar, que a gente tenha a visão do corpo físico. A lucidez aberta aqui. Para isso, a gente vai, então, buscar depois o equilíbrio para poder sair primeiro no astral. Não é nada de complicado, né?
Tem uma coisa que a gente tem que aprender inicialmente, é sair conscientemente no corpo físico. Depois a gente pensa em viagem astral. Tem quem fale, ainda tem uns caras, vou brincar um pouco aqui agora, não consigo. Não. Os caras que falam, eu vi uns pesquisadores, é engraçado. Eu não estou criticando, não, acho engraçado, juro que eu acho engraçado. Eu tenho uma, não sei qual, eu não iria falar também, né? Eu não quero sair de corpo, a gente sai logo de corpo mental. Me mandaram um e-mail outro dia, ó. Esse negócio de sair de corpo astral é ruim, não sei o que, você tem que ir logo pro mental, pensar em evolução. Poxa, irmão, eu juro que é tudo que eu quero. Né? Uma coisa é você falar, não pense em real, não pense logo em dólar. Né? Quem não quer, rapaz? Mas não é assim tão simples. A beleza da teoria é uma coisa linda. A teoria é tão bonita. A prática, às vezes, é tão diferente. Eu lembrei de uma experiência. Eu li uma vez no livro do William Buhlmann, um livro muito bom, Aventuras Além do Corpo. Ele faz uma ligação com a física quântica. Até contei esse relato antes, né? Ele falava que saía do corpo em projeção cega e o chakra frontal fechado, né? Quando a visão espiritual está fechada, fica tudo escuro. Aí ele falava, luz agora, luz, claridade agora, quero ver agora. Aí beleza. Eu peguei esse exemplo, né, que é legal e funcionava com ele. Aí eu falei, ó, eu estava lá todo apagado no plano astral, acontecia várias vezes, tinha um espírito por perto, né? Eu não via, e a sensação é horrível de você não quer ver, não conseguir ver, você está ali no plano espiritual, está cego, às vezes tem um espírito do lado, tá, um Fred Krueger, um Chuck, e você não consegue ver a criança. E aqueles espíritos que estavam lá nessa experiência que eu tive específica, eram espíritos zombeteiros, bagunceiros, que fica rindo, fica só ali para curtir sua cara, perturbar e tal. E tem muito, né? Faz parte em alguns lugares que a gente anda. Aí eu empolgado lembrei da técnica do William Buhlmann. Pera aí. Aí eu comecei. Luz agora. Claridade agora. Luz, eu quero enxergar. Aí o cara do lado fez a piada. Tá bom, Jesus. Vá, Jesus. Quer luz o cara? Me sacaneando, brincando, né? E eu continuei seguindo nessa experiência. Não adiantou nada. Meio deu uma chegada assim, mas nada, né? Mas funciona, e algumas vezes funcionou comigo, mas na maioria não funcionou. Eu tive que fazer técnica. Mas o que eu quero falar é que não tem essa de evolução direto para o mental. Mental não está ainda totalmente no nosso nível de equilíbrio. Se a nossa comunidade aqui na Terra não se lembra das projeções, nem está consciente de si mesmo, nem se lembra malmente de sonhos, imagine estar lúcido no astral, que já é uma coisa, não é nem evolução nem nada, né? Imagine no mental e vai saber mais o que, causal, exoconsmital, né? Como é que faz para dominar o degrau de cima se você não passou nem pelos primeiros? Então não vamos nos cobrar muito nesse sentido. Vamos com calma, nós somos eternos. Inclusive, eu faço questão de estar o tempo todo cuidando da luz. É claro que é a meia boca, né? Eu me esforço para tentar abrir a lucidez. Eu tenho vários vídeos sobre o universo. Eu tenho vários. Uns álbuns sobre o universo 1, universo 2, são 20, 10 vídeos cada um, sei lá. Sempre assisto documentários sobre tamanho, para botar a cabeça no lugar, saber o tamanho disso tudo, quanta coisa lá fora, abrir a lucidez, né? Como tem coisa lá fora. Imagine só, um projetorzinho fofo, pequenininho, astral, né? A gente tem que dominar nossa consciência primeiro aqui, ficando lúcido nos pensamentos, feliz aqui nesse mundinho pequeno, azul lindo, que é a nossa Terra, perto dessa galera toda que também está evoluindo, tentando entender a si mesmo, controlar os pensamentos, também tentando aprender a lucidez aos poucos, alguns nem sabem. Todos seres pequenos como a gente, aprendizados, que nem eu e você. Depois, a gente tem que aprender aos pouquinhos, dominar a corpo, a saída do astral. Por quê? Porque é um degrauzinho. Tem que aprender a dominar, né? Entender a galera que vive ali, os espíritos e tal, aos pouquinhos. Se a gente for um pouquinho mais longe, já brincando, a gente tem alguns milhões de anos a aprender a dominar o corpo mental, conviver com seres de lá, né? Também aprender a sair do corpo, depois sair do astral, depois sair no mental, e aos pouquinhos ir visitando os planetinhas pertos. E essas dimensões, isso já com facilidade, né? Isso já aos pouquinhos. Dimensões existem outros tipos de vida, conviver com eles também, aprender só na nossa Via Lácteazinha, né? Que pequenininho, que tem bilhões de sóis e com bilhares de trilhares de planetas circuitando. Só a nossa Via Láctea, na velocidade da luz, para passar por ela, você teria que ter 100 mil anos na velocidade da luz. Existem trilhares de galáxias muito maiores que a nossa. Estava vendo
um vídeo outro dia, um aglomerado de galáxias, que um dos maiores já vistos até hoje, que só para atravessar, na velocidade da luz, você ia precisar de 6 milhões de anos para atravessar esse aglomerado, entre outros trilhares de galáxias aí fora. Quanta coisa é a eternidade, né? Para sempre. Para sempre, quando a gente fala é muito, não. Para sempre é muito mais do que muito parece ter fim, né? Chega da fica da tontura. Mas a gente tem que simplificar esses pensamentos todos e ver como um processo normal que é a nossa consciência daqui no planeta. Abrir lucidez nesse sentido. A gente tem agora isso tudo na nossa frente, então vamos controlar com carinho esse pouquinho que a gente está conseguindo observar. Essa lucidez, mantendo nossos pensamentos, energias, emoções, corpo em harmonia na medida do possível. Claro. Porém, existem esses pensamentos, como a gente falou que ia contar, de que já estão enraizados, transformados em traumas, em vícios. Nós vamos falar sobre isso agora. A gente pensa tanta coisa ruim, que parece que já faz parte da gente. E de certa forma faz, pois nossa energia tem essa identidade já. A gente pensou, algumas coisas que estão na gente estão tão enraizadas, tão internas, inclusive negativas, que nós já somos isso. Vibramos assim. Vamos a um exemplo bem polêmico. Existe uma energia fortíssima que nos acompanha, que mantém a vida nesse planeta, que nos dá o maior chakra, que é a força mais difícil no momento de controlar, porque é a força da vida, né? Ela é feita mesmo para que a vida exista, que é a energia sexual. Ela é feita para a gente procriar, basicamente. Mas olha que troço forte. Vamos tentar olhar para isso de uma forma científica, vai chegar a ser engraçado. Olha que graça teria se não fosse essa energia sexual. Como é que a gente ia nascer? Sem energia sexual, que graça teria ficar querendo grudar em outra pessoa? Eu estou falando uma coisa sem maldade aqui. Você fica olhando uma pessoa ficar indo para frente e para trás, tal, cheio de fluidos. Se esse negócio não fosse prazeroso, não tivesse energia que fizesse a gente ter essa vontade, que coisa mais sem lógica é ficar grudado em outro caba, outra pessoa, outra mulher, sei lá. Não vai vir sem lógica, para quê? Porque mosca faz isso, boi faz isso, muriçoca faz isso e até a gente faz também. Então isso é uma energia que cria a lógica de uma coisa totalmente sem lógica. Ela nos faz ter vontade de ficar perto e ponto final. E essa energia mexe na nossa razão. Essas são bases, são, digamos, além dos nossos pensamentos, são gravadas no nosso DNA físico. Na hora é como um chipzinho, esse cara vai nascer, encaixa um chip Intel nesse doido aí para ele ter as sensações físicas, né, as sensações padrões da espécie que ele precisa nascer e seguir mais ou menos um padrão, mais ou menos, né, porque vai de acordo com a capacidade consciencial de cada um também, traumática ou evolutiva, enfim. Só que tem também seu processo natural, além de homem. O homem segue também uma determinada lei de instinto, né? Às vezes não parece, mas é preso. Nós somos totalmente chipados por essa lei do instinto, dominados. E só que tem um grande problema. Esses pensamentos não são só primeiros, eles fazem parte da gente. E no bom sentido, o problema da energia da vida é que ela não é ruim. Ela é boa. Esse é um exemplo de enraizagem, né, de energia já na gente, de pensamentos que nós não controlamos. Alguns desses causam desequilíbrios em muitas pessoas. Desequilíbrios que a gente falou no curso, a gente recebe muito e-mail de pessoas desequilibradas nesse sentido, sexualmente. Né? A gente sempre fala que o ideal é não acumular muita energia sexual, mas manter ela num nível mais ou menos razoável, porque esse chakra, essa energia que a gente está gerando, energia que o tempo todo está sendo transformada, que independe da nossa vontade, porque nós temos um equilíbrio de vivência. Estamos vivendo dentro dos padrões físicos e energéticos que nós fazemos parte. Só que a gente vai desde novo numa sociedade que por causa dessa, pense que é um processo espiritual sem culpa, que faz parte da gente. Não estou culpando a gente por essa energia, pelo amor de Deus. Só que por a gente viver muito ligado, nossa sociedade ainda é desequilibrada há muito tempo em relação ao sexual. Então a gente cresce mentalmente vivendo isso. Fica difícil controlar essa energia, fica difícil administrar. Estou falando de energias enraizadas, de pensamentos já enraizados da gente, que independem da nossa vontade. Você tem ideia? Esse tema daria um áudio inteiro para a gente falar especificamente dessa energia.
Até recebemos vários e-mails de pessoas que precisando de ajuda, né? Que pessoas que, eu não sei o que eu faço. Um cara falou pra gente uma vez, consigo me controlar, eu vou beber umas 10 vezes por dia. A gente, claro, trata com carinho, né? Tenta, na medida do possível, falar quem somos nós, a gente pede até para buscar ajuda, às vezes, médica ou psicológica, ver se tem algum problema de alteração química no corpo, com carinho. Vamos a um exemplo. Você está lá todo lindo, passeando, né, tal, não sei o que, como controlar o primeiro pensamento no sentido desse equilíbrio. Como equilibrar isso. Porque isso está enraizado em você, mas tem a instigação, digamos assim, a alimentação desse pensamento. Como você transformar, não mentir, mas transformar isso em equilíbrio, talvez. Essa é uma formazinha que a gente vai brincar aqui agora. Então você está lá, tal, brincando, tudo passeando, fofex, não sei o que. Aí você vê tem alguma visão na rua, na TV, um outdoor, e você é atacado por uma visão sexual inconsciente. O primeiro pensamento chega e você sente simplesmente vontade. Faz parte da gente, da sua química. O cérebro muda, as energias mudam, a química muda, e o que você faz? Tem duas opções. A pessoa desperta, que conhece um pouquinho das reações químicas do seu corpo, já percebe isso e fala, não, besteira, poxa, parar, não vou ficar alimentando isso, vou estudar, isso é legal, se eu penso depois quando estiver com minha namorada, ou quando for para casa, com calma. Que se a pessoa deixar alimentar, ela não pensa mais nada além daquilo, né? Tem pessoas desequilibradas nesse sentido. Pessoas que são atacadas 24 horas por pensamentos, motivações e reações químicas, não sabem como controlar isso. É difícil controlar essa química, porque primeiro que ela já existe na gente, mas se a gente facilita a entrada do pensamento e começa a alimentar, fica pior. Há situações, como a gente fala, que a busca por ajuda psicológica, médica, é importante até para você ver os níveis de hormônio no seu corpo, como é que está a sua libido nesse sentido, a química, né, qual o processo cerebral, como é que está a ligação de teias nesse sentido. Você pode buscar, se a pessoa estiver muito desequilibrada. Uns ingredientes para a pessoa querer mudar, nesse sentido, é saber que dá para mudar nisso. Você tem uma irradiação, um desequilíbrio nesse sentido. Está se sentindo, por exemplo, muito ciumento, tem ódio de alguém, ou tem um desequilíbrio sexual, como a gente comentou agora, ou qualquer outro tipo de coisa que está muito enraizado. É a consciência de querer mudar. É a incompreensão disso. E estar disposto a isso de uma forma clara e equilibrada. Seja observar-se a si mesmo, se possível, até buscar ajuda. Primeiro, segundo, não se culpar muito. Compreender a seriedade, mas não se fazer um inferno interno. Entender que faz parte aprender e também faz parte errar. Que vai fazer parte de um aprendizado isso. Terceiro, compreender essa luta diária e a dificuldade de mudar, que é um processo diazinho. Um dia um pouquinho, outro dia outro pouquinho. Né? Entender que essas reações químicas que estão no seu corpo, elas não vão sair tão rápido. É um processo lento e que, assim como foi ou já estava programado, precisa aos poucos vir reprogramando, modificando. Não é porque você quer mudar, que está com aquilo enraizado, que você vai conseguir facilmente. Em alguns casos, querer não é só possível. É preciso também agir, buscar ajuda externa. Conversar sempre consigo mesmo, sempre que o pensamento chega, peraí, estou pensando esse troço aqui, esse negócio aqui, usar razão, porque às vezes esses pensamentos são totalmente sem lógica, sem razão. O ódio, o ciúme, desequilíbrio, a vontade de se drogar, a vontade de beber, são desequilíbrios sem lógica. Se você usa a lógica, pensa com calma, você consegue mais ou menos mudar o foco, às vezes, sem radicalismo, entendendo que a dificuldade vai fazer parte, né? Mas não alimente. É parecido em tudo isso. O corpo, nesse caso das drogas, inclusive, fica dependente, o corpo se modifica esperando a química externa. É muito difícil manter a lucidez e a serenidade quando estamos mergulhados num processo traumático, vicioso. Então, às vezes manter a razão é difícil. Então, a gente repetindo, a ajuda externa também é importante. A proximidade com pessoas que também têm o mesmo tipo de problema, para nós não nos acharmos os piores do mundo. Poxa, eu devo ser o cara muito ruim. Não, tem muita gente com dificuldades iguais, até piores. Sempre. Por isso que não pode se culpar. Modificando isso, porque quando você está perto e vê pessoas que tentam mudar,
isso é uma programação que vem também na sua mente. Eu posso também mudar. Se ele pode, eu posso. Por isso que muita gente se liga a igrejas, porque eles acreditam que pode mudar. Atribui a maioria dessas ajudas a Jesus, que é um grande mestre, uma grande consciência, mas a força da mudança é deles. Eles atribuem essa... Como todo mundo acredita que foi Jesus que mudou, acaba que ele também começa a acreditar que Jesus próprio mudou sua vida. Pode ter mudado, com certeza, mas a vontade foi de quem? Não queira mudar não, para ver se Jesus muda. É você quem faz, somos nós quem fazemos, com carinho, com equilíbrio. Eu não estou desmerecendo a força de Jesus, nem de nenhuma consciência. Conseguem sim, com a fé, com a força, há uma energia boa naquilo. É maravilhoso. Inclusive é indicado a muita gente que está com processo de vício muito forte. Há trauma como o ciúmes, que não é tão fácil. Não é porque a pessoa chegar, não vou ter mais ciúme agora. A partir de hoje, não adianta. Né? Vai continuar sentindo. O controle da química do corpo, essa irradiação mental já faz parte, inclusive, do cérebro. Então, toda vez que você acessar, ela vem rápido. É que nem 2 mais 2 quanto é, você sabe que é 4. Não precisa estudar para isso. O que é novo, vem aos poucos. O que já está no cérebro é acessado rápido. A mente já está enraizada, já sabe daquilo. E para voltar é aos poucos. Digamos, voltar não é retirar, é modificar o que é ruim em bom. Transformar o trauma em conhecimento, experiência passada, que lhe fez hoje ser mais maduro. Por isso que é sempre com carinho, com jeito. É preciso criar uma mentalização diferente na hora. A pessoa se desequilibra e vê coisas que não existem até. Cria visões, cria situações. E esse desequilíbrio é muito forte. Né? Como pessoas que convivem com outras pessoas com ciúmes. E é muito complicado. Nesse sentido, há destruições de relacionamento, esse extremo cerebral, que é uma... E tudo precisa ser tratado com calma. Nesse sentido, sem culpa. Sempre compreendendo que faz parte do aprendizado. Hoje a gente quis mostrar um pouco da profundidade do primeiro pensamento. Daria um áudio inteiro a gente falar das reações viciosas por repercussões de pensamentos que nos chegam, ou de situações que nascemos no nosso DNA físico, como também espiritual. Engraçado que estamos no meio do curso avançado, que será essa semana, gravada a faixa 3, e olha que tema que a gente está abordando. Parece até que faz parte do curso, quem sabe, quiçá não fará, né? Porque, aí quem sabe a gente não faça igual o curso intermediário, chega no final, a gente inclua esse como parte inseparável, né, do curso avançado, porque esse tema é importantíssimo para o bom equilíbrio de um projetor astral. Há muito que se estudar. Esse é só um pontinho. É como se pegasse um binóculo, assim, um telescópio, olhasse para o céu, visse um planetinha lá. O que tem dentro? Composto de quê? Por que está ali? Por que é daquela cor? Tem vida lá? São outras questões que nós vamos fazer. E temos que, aos poucos, fazer mais questões, porque respostas vai se demorar muito para ter. Outra coisa, não se prendam só à nossa visão. A gente bateu um simples papo hoje sobre um tema abrangente, primeiro pensamento, que foi a base. O controle disso, a forma como observar e tentar ficar vigilante e lúcido. Não se esqueça que toda ajuda é bem-vinda, que devemos sempre buscar ajuda profissionais nas horas de dificuldade, não nos prendendo em misticismo ou crença sem base, sempre com equilíbrio. Poxa, o que eu posso usar? Posso usar Jesus? Vou usar. Tem médico também? Vou usar. O que tem? Temos hoje a ajuda da medicina, da psicologia, da psicanálise, e devemos fazer sempre buscar ajuda sem limitação, né? Bom humor, alegria, lucidez, e vamos embora. Que a gente aprenda aos poucos, incluindo eu, que também batalho diariamente para melhorar meus padrões mentais. É muito fácil saber, difícil é trilhar. Que a gente aprenda aos poucos a melhorar o que somos, a vigiar nossos pensamentos, os padrões que nos chegam, e aos poucos melhorando aquela criança. Peraí, por aqui tal, volta para lá, não sei o que, beleza. Nescau feliz, nada de tomar Nescau triste, né? Sempre pensar, criando uma atmosfera positiva ao nosso redor. A gente não vai controlar o pensamento, a gente vai guiar da melhor forma possível aquilo que está enraizando dentro do nosso gente. Eu termino esse áudio com um texto de Krishnamurti. Eu fiz um catado assim dele. Krishnamurti, ele era foi chamado lá na Índia, foi ser um grande mestre de uma região específica lá. E achavam que ele era a própria reencarnação desse mestre que via para seguir a humanidade. Só que ele realmente era um grande tão mestre que ele libertou aquele povo desse pensamento, não deixando que sigam ele
Ele falou que eles não precisavam de mestre nenhum, que eles precisavam evoluir e tal, brincou. E esse texto é dele sobre o pensamento. Pessoal, fiquem com Deus, obrigado. Até o próximo áudio, que com certeza vai ser o do curso avançado, faixa 3. E vamos lá, vamos embora. Muita paz a todos. Vou ler o texto agora aqui. Qual é a base dos pensamentos? A raiz do processo dos pensamentos. É importante descobrirmos isso, pois, se a raiz de uma árvore está afetada ou em putrefação, que valor tem a poda somente de seus galhos? De modo semelhante, não deveríamos primeiro discernir a origem do nosso modo de pensar antes de nos importarmos com as suas várias expressões e alterações? Compreendendo verdadeiramente a fonte do pensamento pelo próprio profundo percebimento, nosso pensamento humano se libertará da ilusão, do medo e da dor. Cada indivíduo tem que descobrir essa fonte por si mesmo, com percebimento vital, lucidez, transformar radicalmente o processo do modo de pensar, limpando assim sua mente e não fugindo dos pensamentos, mas transformando-os em irradiações mentais positivas. Krishnamurti.